Olá, quinto ano! Estamos aqui para a nossa aula de História e Geografia. Vamos iniciar os nossos estudos com História, certo? Nas aulas passadas, nós estudamos sobre cultura e religião, né? Pois é. Estudamos sobre religiões na antiguidade, principalmente na Mesopotâmia, no Egito e na Grécia. Estudamos sobre os deuses gregos. Depois, nós fomos para a página 82, onde nós aprendemos um pouco sobre religiões monoteístas no Oriente Médio. E lá, nós aprendemos um pouco sobre judaísmo, cristianismo e islamismo, correto? Então, hoje nós vamos aprender, dando continuidade a esses nossos estudos, vamos aprender um pouco sobre as religiões milenares na Ásia e da África, certo? E iniciando, nós vamos falar de uma delas, que é o hinduísmo. Olha só, o hinduísmo é uma das religiões mais antigas do Oriente. Surgiu na Índia. Sua filosofia está escrita em 4 livros chamados Vedas. O hinduísmo reverencia centenas de divindades, entre elas Brahma, Vishnu e Ganesha. O termo Vedas significa conhecimento, certo? Agora, nós vamos para outra religião, que é o budismo. O budismo, muito influente na Ásia, foi fundada por um príncipe chamado Siddhartha, que ficou conhecido como Buda, certo? Que em sânscrito significa iluminado. A base da doutrina budista está no reconhecimento do sofrimento, ou seja, eles reconhecem que devemos sofrer, mas devemos aprender a superá-lo. Eu acredito que esse tipo de religião ensinem as pessoas a superar o que está sofrendo. Muito presente na China, no Japão, na Coreia do Sul, na Sri Lanka e na Tailândia. Depois nós vamos para outra chamada Iorubá. Iorubá, uma das religiões mais antigas do continente, que faz parte da cultura de um dos maiores grupos linguísticos africanos, que hoje ocupam a região da Nigéria e outros países. Para eles, existe um ser supremo, chamado, eles dão o nome de orixás, e entre esses orixás, havia reis, guerreiros, caçadores e curandeiros associados a elementos da natureza, como o fogo, a chuva, o mar e o vento, certo? Daí, na página 86, nós vamos falar um pouco, ou seja, nós vamos falar a respeito às religiões, o respeito às religiões e a tolerância religiosa. E aí, eu me senti na obrigação de procurar algo dentro da lei no Brasil que pudesse nos falar alguma coisa. Daí eu fui lá e busquei e trouxe para vocês aqui o que diz a lei brasileira. A lei brasileira nos diz que a liberdade de crença é inviolável de acordo com o 5º artigo da Constituição. Ela nos diz que é assegurado a todos os brasileiros o livre exercício de cultos religiosos
e tendo garantia a proteção aos seus locais de culto e às suas liturgias. O Estado brasileiro é laico, ou seja, não tem religião oficial. Perante a justiça, não existe uma religião que ele possa falar assim, essa é verdadeira. Então, perante a justiça, não existe, porque nós moramos em um país laico. O artigo 208 do Código Penal trata dos crimes contra o sentimento religioso. E esse sentimento religioso é aquele sentimento quando alguém perturba ou tenta impedir ou discrimina o tipo de religião de outras pessoas, certo? Então, essa seção apresenta, olha só, a seção na página 86 apresenta a noção de intolerância religiosa, ou seja, a atitude discriminatória direcionada à religião e seus praticantes em razão de estes serem diferentes. E não devemos esquecer que todas estas práticas fazem parte da cultura deles, como a nossa faz parte da nossa cultura. Certo, quinto ano? Então, em história, é isso aí. No livro de geografia, nós vamos relembrar muitas coisas que nós já vimos no capítulo 1. Lá no capítulo 1, nós estudamos a desigualdade da distribuição de renda no Brasil. Lembra? Pois é. Aqui nós vamos falar as cidades e seus problemas, vamos fazer uma leitura, coisas que nós já sabemos, né? Conversamos muito sobre grandes cidades, pouca infraestrutura. Falamos também em moradias, aquelas moradias em áreas inadequadas, certo? Já aprendemos que, com diferença de grau de intensidade, todas as cidades brasileiras exibem problemas iguais, né? Em todas elas, problemas como os do desemprego, da habitação, do transporte, do lazer, da água, dos esgotos, da educação e saúde, são genéricos, né? São as nossas cidades brasileiras e que nós vamos estar relembrando aqui, juntamente com as desigualdades sociais e habitação, certo? Então, é um conteúdo somente para revisar o que nós já aprendemos, tá bom, quinto ano? Então, até a próxima aula, tá? Tchau, quinto ano!